Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 7, versículos de número 13 e 14. Mateus. Eu estou com uma Bíblia novinha, aí é aquela Bíblia que não abre onde a gente coloca, não sabe? Mateus 7, 13 e 14. Pode deixar sua Bíblia aberta aí no seu colo um pouquinho? A palavra de Deus, ela é perfeita. O ser humano, ele tem a liberdade de ter escolhas na vida. Nós podemos fazer escolhas boas e escolhas erradas, não tão boas. E Deus, ele nos dá a liberdade para isso. Nós temos o livre arbítrio. Nós somos livres em Cristo Jesus para escolhermos, para nós tomarmos as nossas decisões. É tão bom quando você pode escolher algo. É tão bom quando você pode apresentar algo que você plantou, você escolheu. E Deus, ele é perfeito nesse sentido. E o ser humano, ele é livre para fazer escolhas. O grande problema é que quando nós fazemos escolhas, e às vezes escolhas não tão acertadas, tão assertivas, nós queremos transferir o problema que foi gerado nessa escolha para outras pessoas. A transferência e contra-transferência. É algo que é muito nítido na maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem dificuldade de assumir quando errou na escolha. E todos nós estamos sujeitos a errar. Por isso Deus nos deixou instruções na palavra dele para que nós tenhamos escolhas assertivas. E uma delas está escrito em Mateus 7, no versículo 13 e 14. E nós vamos ler aqui nessa manhã. O tema dessa mensagem é a escolha do caminho. E diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã. Essa manhã, ó Deus, foi escrita pelo Senhor. E nós estamos, ó Pai, diante de Ti, compartilhando da Tua palavra, compartilhando do Teu amor, compartilhando, ó Deus, daquilo que o Senhor deixou instruído para nós, na Tua palavra. A Tua palavra é vida, e ela é vida em abundância. O Senhor, ó Deus, tem instrução para a nossa vida. Por isso, nessa manhã, aonde, ó Deus, o nosso coração estiver, que ele possa se voltar para o Senhor. Aonde a nossa mente estiver, que ela possa voltar para o Senhor. E que vidas sejam alcançadas para o louvor e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos a Ti em o nome de Jesus. Amém. A versão NVT, que é uma versão que eu gosto muito, porque ela traz a palavra nos dias atuais, ela diz assim: entrem, não é entrai, entrem pela porta estreita. Afirmação: a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida, ela é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. As pessoas acreditam que a vida vai ser fácil. E tem um ditado popular que eu gosto muito dele: tudo que vem fácil, vai fácil. Isso é ditado popular, não está na palavra de Deus, não. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que é mais difícil, a gente tem a tendência de valorizar. Por isso que eu fiz a brincadeira aqui com os irmãos, que as irmãs passam o cartão de crédito do marido para ele saber o valor que ele está pagando. Porque às vezes você quer ajudar as pessoas, pagando as coisas para ela, dando as coisas para ela, e a tendência é que ela não valorize.
é aquele filho que herdou algo. Herdou, ele não pagou o preço do pai ali no início. Ele não pagou o preço, ele não soube as dificuldades que o pai enfrentou no início para chegar aonde o pai chegou. E a tendência, não é 100%, mas a tendência é que esse filho não valorize o patrimônio que o pai deixou para ele como herança. Prova disso é só nós olharmos para a nossa sociedade e vermos pessoas que geraram um império e não tem para quem deixar. E quando deixam, rapidamente tudo se acaba. O ser humano tem a tendência de não valorizar aquilo que ele não conquistou, aquilo que não gerou uma dificuldade para ele. E a Bíblia é bem clara que nessa parábola do nosso Senhor Jesus, que existem dois caminhos. E qual é o contexto dessa parábola? O contexto dessa parábola está passando quando Jesus estava no Sermão do Monte. E ele se assentou para dar a instrução aos seus 12 discípulos e também à multidão. E essa instrução, ela acontece ali também nos capítulos 5 e 7 de Lucas. No capítulo 5 e 7 a 7 de Mateus também. Foi proferida a uma multidão. A multidão estava ali ouvindo Jesus sobre as instruções do Sermão do Monte. Então o contexto desse texto está dentro do Sermão do Monte, aonde foi pregado, discutido, temas preciosos para a igreja até nos dias atuais, como eles, sobre o jejum, sobre ajudarmos uns aos outros, sobre a oração, sobre a ansiedade, sobre o julgamento, sobre a hipocrisia e a construção de uma base sólida para a vida espiritual. Jesus, eu tenho um livro que eu gosto muito dele, eu deixo ele lá na minha estante do consultório, chama assim, O Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Te convido a ler. É um terapeuta, um psicólogo americano, que ele, de uma forma lúdica, escreve sobre os seus atendimentos na visão de Jesus. É fantástico o livro. Se você procurar na livraria Leitura, tem. É fantástico. É um livro muito bom. Recomendo. E eu vejo Jesus dessa forma. Eu vejo Jesus como um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, aqui na terra, ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E ele se assenta numa montanha para ministrar uma palestra, para ministrar aos corações. E Jesus se assenta. E quando ele começa a proferir as palavras, e eu imagino porque lá naquela época não tinha microfone. E Jesus assentou de um lado onde o vento empurrava a sua voz. E era uma multidão que o seguia. E Jesus começou a ensinar as orientações e práticas que aquelas pessoas deveriam praticar. E uma dessas parábolas é essa. E nessa manhã nós vamos decorrer sobre a escolha do caminho. A escolha do caminho que todos nós temos que fazer. Todos nós temos a oportunidade e a liberdade de escolhermos qual caminho nós queremos trilhar. E é natural que nós, como seres humanos, busquemos o caminho mais fácil. Eu tinha um amigo pastor, ele já está na glória com o Senhor, e ele abominava atalho. Na época que nós andávamos com ele de carro, não tinha tanta tecnologia, ainda não tinha os aplicativos, parece que eu estou falando de 1970, né? Mas isso era nos anos 2000 mesmo. Já era mais difícil, a internet era difícil, tudo era difícil na tecnologia. Hoje é facilidade, hoje nós colocamos até por voz dentro do carro, e aí você vai sendo instruído, de repente, no meio do caminho, está surgindo um congestionamento na sua região, estou recalculando a sua rota. Olha que facilidade, não é assim? Mas eu tinha esse amigo pastor, e ele
não gostava de atalhos. E nós tínhamos um amigo em comum que ele já gostava de atalhos. E aí nós saíamos em comboio no carro. E ele falava assim: lá vai o fulano de tal pegar atalho. E ele ficava bravo. Porque era ele pegar um atalho e dava errado. Uma vez nós estávamos indo ministrar numa igreja aqui no bairro Copacabana. E nós estávamos vindo de Contagem. E nós pegamos a Orla da Pampulha. Só que o abençoado que pega atalho falou assim: eu vou pegar um caminho melhor. Ele falou: meu Deus do céu, já vai ele pegar atalho. Vai dar errado. Aí ele pegou o caminho ao contrário da lagoa. Ele andou 18 quilômetros a mais, né? Para chegar onde ele precisava chegar. Ele já estava na esquina da rua que ele precisava entrar. Mas ele falou: vou pegar um atalho. E pegou para a esquerda ao invés de pegar para a direita. E aí ele foi para o lado contrário da lagoa. E nós tivemos que dar um tour na Lagoa da Pampulha. E esse pastor já estava atrasado, já estava bravo. Ele ficava bravo. Qual que é o tema desse, para trazer elucidações aqui nessa manhã? O caminho mais fácil nem é o caminho que vai te levar aonde você precisa chegar. A facilidade, ela te traz comodismo. E a dificuldade, ela te tira da zona do conforto. A zona de conforto, ela faz com que nós estejamos tranquilos. A zona de conforto faz com que nós coloquemos o nosso pé para cima e relaxemos. A zona de conforto, ela nos traz aparência de segurança. Aparência de segurança. Por isso nós temos aqui descrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Existem características dos que escolhem o caminho largo. E eu separei algumas características para trazer para vocês, de pessoas que escolhem percorrer caminhos mais fáceis. Ampla aceitação. Vou ser aceito por todos. Eu não vou gerar conflito de ideias. Eu não vou gerar conflitos com pessoas. Não que você tenha que gerar conflitos, mas se você escolher algo que é diferente do outro, você está arrumando alguma situação, no mínimo, constrangedora para você. Então as pessoas que escolhem esse caminho, elas querem pular e ser aceito pela grande maioria. Facilidade e comodidade. Uma pessoa que está buscando andar por caminhos mais largos, mais fáceis, está buscando facilidade e comodidade. Porque é mais fácil, é confortável, não exige esforço significativo. Não exige. Eu, alguns anos atrás, há 11 anos atrás, eu tive uma queda e eu quebrei o calcanhar. Eu quebrei o calcanhar. O médico olhou para mim e falou assim: como que você conseguiu essa façanha? Eu falei: doutor, não vou contar os fatos não, mas quebrei o calcanhar. Fiz todos os exames e cicatrizou e está tudo certo. E há 1 ou 2 meses atrás, nós tivemos a graça de termos mais uma filha, e ela está crescendo muito bem, saudável, graças a Deus. Um milagre do Senhor na nossa vida, que é a Luísa, está fazendo 3 meses ontem já. Então são 3 meses com o neném no colo, andando, de noite, né, irmãos? Assim, é aquela luta abençoada. Essa noite, para a honra e glória do Senhor, ela acordou só uma vez. Mas foi bênção. Ela acordou uma vez, mas o Espírito Santo me acordou umas 4. Porque eu tinha que ministrar a palavra. Eu costumo brincar com os nossos amigos pastores. Quando eles estão ministrando, nós estamos na zona de conforto. Quando eles não estão e somos nós não estamos na zona de conforto. E aí, ficando muito tempo em pé, eu comecei a sentir uma dor no calcanhar novamente. Comecei a sentir uma dorzinha. Fui ao médico. E aí o médico falou comigo: vamos fazer os exames. E aí ele começou a ver alguns pontinhos que precisam de correção. Graças a Deus não é nada que vai precisar de algo a mais. Uma fisioterapia ajuda.
E eu comecei a fazer a fisioterapia essa semana. E comecei a sair da zona de conforto. Aí a abençoada médica pegou e falou assim: estica essa perna, estica esse pé, põe para cima, põe para lá, põe para cá. E aí começou a dorzinha na panturrilha. Ela falou: é normal. Se você quer melhorar, tem que ter dor. Aí eu falei com ela: você estava comigo na hora que eu estava preparando uma mensagem? Ela falou: não, a dor ela é importante para que você possa curar as suas lesões. E aí agora, a questão maior é, melhorou a dor, mas gerou outras dores, porque estava tudo atrofiado. E aí começa, estica daqui, estica dali. Ou seja, estava confortável, a gente acostuma até com a dor. A gente começa a acostumar com as dores, porque elas viram dores de estimação. Sair da zona de conforto é fundamental para você poder ter como direção ir para o caminho certo. Facilidade e comodidade, ela permite que a pessoa siga os seus próprios desejos e impulsos sem restrições. Uma pessoa que ela busca facilidade e comodidade, ela está buscando seus próprios interesses, seus próprios desejos. Mais uma característica, indiferença espiritual. Essa pessoa, ela pode ter uma atitude indiferente, relações às questões espirituais profundas. É aquela pessoa que está sentada na cadeira, na igreja, e tem alguém ministrando a palavra, e essa pessoa, ela fala: não é para mim. Ela já começa a pensar que é para o outro, que é para aquela outra pessoa. Sabe aquele irmão, né? Aquele irmão, aquela irmã, aquele primo, aquele tio. Deus está falando é comigo e com você, porque você que está aqui. E é importante que você não tenha indiferença espiritual. Mais uma característica, falta de discernimento. Uma pessoa que escolhe o caminho mais largo, as facilidades da vida, ela não tem discernimento. Discernimento somente o Espírito Santo pode dar. Discernimento somente uma pessoa que tem profunda comunhão com Deus pode ter. E uma pessoa que não tem comunhão com Deus, que não está no caminho certo, ela tem consequência de falta de discernimento. E ele pode ser facilmente enganado por ideologias e por valores distorcidos. Isso tem preocupado a igreja. Isso tem preocupado os líderes da igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas estão sendo levadas por ventos de doutrina. E às vezes, queridos, até mesmo pessoas dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja que falam palavrões. Pessoas dentro da igreja que falam mal uns dos outros. Que fazem fofocas. Que fazem dissensões. E que olham uns para os outros, às vezes até com inveja. Isso tem entrado no meio. E nós não podemos achar que isso é normal. Nós não podemos achar que isso é normal, porque isso pode gerar consequências destrutivas para a sua vida. Você precisa ser uma pessoa que maneja bem a palavra, e a palavra da verdade. Então não minta. Muitas pessoas estão achando que tudo é normal. Chegar na igreja, no altar santo, e cantar uma música que não foi inspirada por Deus, é algo que nós não devemos fazer. Chegar aqui, que é um local santo, separado, para nós ministrarmos a palavra de Deus e começarmos a falar baboseiras, é algo que não está certo. Ah, pastor, quer dizer que, queridos, isso aqui não é idolatria, é reverência. Foi consagrado. Esse ambiente foi consagrado a Deus. Esse ambiente foi consagrado ao Senhor Jesus. As luzes estão aqui para nós darmos o melhor para Deus. Não é para fazermos deste lugar uma discoteca. Discoteca, já entreguei minha idade, né? Não é para fazer de uma boate.
Não é para fazer algo que não vai glorificar o nome de Deus. Tudo que você vê aqui foi consagrado e ungido a Deus. Esse microfone foi ungido ao Senhor. Como explicar tudo o que acontece aqui? É pela mão do Senhor. Vidas passam ali durante a semana e entram aqui para dentro. E começa a restauração. Começa a mudança de vida. Começa a cura a acontecer. Por quê? Porque aqui existe pessoas que dobram os joelhos, oram e consagram esse ambiente ao Senhor. É isso. E nós, como crentes no Senhor Jesus, nós precisamos entender que escolher esse caminho, nós podemos estar colocando a nossa vida em perigo. As facilidades não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quer ver uma coisa que acontece muito e que eu presencio muito porque eu acompanho o nosso querido pastor em casamentos? E nós, praticamente todo final de semana, tem pelo menos 1 ou 2 casamentos aqui na igreja. E a propósito, também os casamentos vão voltar ali no Templo Jaraguá. Eu tenho tido a oportunidade de estar ali ministrando a palavra às 19 horas, todos os domingos. E tem sido uma grande bênção. E lá os casamentos vão voltar lá também. Nós vamos aos casamentos ministrar a palavra de Deus. Os noivos, que fazem curso de noivos na igreja. E a propósito, eles estão lá agora. Tem curso de noivos lá hoje? Hoje não tem? Ah, por isso que vocês estão aí, né? Ah, tem feriado? Que feriado? É Tiradentes, gente. Olha, nem sabia que hoje era feriado. Olha só, hoje é feriado, gente. É que eu estou vendo 2 professores do curso de noivos ali, sentadinhos ali. E aí já estou notando alguma coisa diferente. Mas nós temos uma classe do curso de noivos e eles fazem aula. São ministrados, direcionados da importância de manter a presença de Deus no casamento, de fazerem tudo da forma correta. E aí eles chamam os pastores, pedem a oração, vão lá, estão fazendo tudo certinho e tudo. Aí na hora que começa a festa, e por aí vai. Bebida e uma série de outras coisas. Está começando errado. Está dando brecha. Sabe por quê? Os convidados que estão lá, bebendo e comemorando, vão ser os primeiros a falarem, quando recobrarem a consciência, porque o álcool tem o poder destrutivo da mente. O álcool, a droga, as bebidas têm um poder destrutivo sobre a mente. E aí eles vão recobrar a consciência e vão falar mal. Porque eles vão falar assim, mas eles não eram crentes? Chamaram até o pastor para estar lá. Na maioria dos casamentos, não na totalidade, mas na maioria dos casamentos, nós vamos, ministramos, pegamos a Bíblia, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, e vamos embora. E aí depois vem os testemunhos. E é triste para a gente. É tão gostoso quando nós vamos em um local onde a presença de Deus, ela reina. É uma festinha de criança, que nós somos convidados. E aí você chega lá, casal cristão da igreja. E aí de repente está lá uma cervejinha passando. O garçomzinho servindo, se o garçom servindo na Skol, né? E aí vai descer redondo para o caminho largo. Redondo, né? Largo. Temos que tomar cuidado, porque pode gerar consequências destrutivas. E agora, nós vamos contar a respeito das consequências de espiritual, perdição espiritual, vida desordenada, dificuldades futuras, separação de Deus, consequências eternas para quem escolhe esse caminho. A primeira delas é separação de Deus. É a mais importante. Uma pessoa que escolhe andar pelo caminho mais fácil, ela está escolhendo se separar de Deus. Ô Deus, agora eu estou no meu trabalho,
o senhor fica lá. O senhor é só para o domingo, na igreja. Durante a semana, o senhor não precisa vir não, tá bom? O senhor já me abençoou, eu já estou aqui no meu trabalho, mas não precisa vir para cá não. Pode ficar aí. Separação de Deus. As pessoas estão separando do Senhor pelas atitudes. Isso tem consequências eternas. Porque a pessoa está caminhando a cada dia sem a presença de Deus. E é importantíssimo que nós nos atentemos para isso. Porque muitas coisas estão nos separando de Deus. Muitas coisas estão tentando chamar a sua atenção e você não percebe que você está se afastando e pode estar se afastando de Deus. A internet, o telefone, o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, essas redes sociais, elas são bênção, se você souber usar elas como bênção. Mas elas podem ser um caminho destruidor para a sua vida espiritual, para a sua vida conjugal, para a sua vida com seus filhos. As redes sociais, elas podem ser bênção, mas elas podem ser uma grande maldição também. Porque não há mais comunhão dentro do lar. É cada um no seu telefone, um olhando para o lado, outro olhando para o outro. Já não se sentam mais à mesa. E quando sentam, cada um no telefone, é o menino vendo desenho no YouTube, é a esposa vendo coisas de beleza na internet, o homem vendo coisas de carro. E eu gosto de ver, tá? Eu gosto. Mas tudo tem o tempo para você ver. Tudo tem o tempo para você fazer. Ontem eu estava em atendimentos no consultório pela manhã toda. Saí do consultório, já era 13 horas. Fui para casa. Cheguei em casa. Minha filhinha já estava esperando a Laura para brincar com ela. Ela estava me esperando para almoçar. E aí eu almocei com ela. E ela, papai, vamos brincar? Eu falei, vamos, filha. E depois nós vamos lá na casa do vovô. Oba, vamos na casa do vovô hoje. Vou jogar futebol com ele. Ela gosta de jogar futebol com o vovô. E aí tive todas as minhas atividades durante o dia. Quando foi lá para as 8 horas da noite, o telefone mandou uma mensagem. Você já está há tantas horas sem acessar isso, acessar aquilo, acessar aquilo, acessar aquilo. Até o telefone está me instigando a mostrar que eu tenho que acessar. Então hoje nós estamos voltados para a tecnologia. E não estou dizendo que você não tenha que estar. Esteja antenado, mas não alienado. Porque a alienação te tira do propósito. A alienação faz com que você tome decisões não tão assertivas. E nós precisamos cuidar para isso. Caminho estreito é a outra opção que você tem. É a outra opção que eu tenho de escolha na nossa vida. O caminho estreito, ele tem a descrição de ser um caminho mais difícil. De ser um caminho onde nós vamos enfrentar dificuldades e problemas. Quando fala dificuldade, já trava, né? Ai, vai ser difícil passar. Nós andamos pelas ruas de Belo Horizonte, que não são ruas pavimentadas, são ruas que têm oscilações e ondulações. É impressionante. Tem um casal de amigos que veio do Espírito Santo para cá, e eles já estão morando conosco aqui já há quase 1 ano. E eles falam, como que o carro de vocês aguenta a suspensão aqui em Belo Horizonte? Porque aqui é assim, a gente anda, né? É desse jeito. Basta isso, é só você querer sair daqui agora e passar pela Sebastião de Brito. Pega ela lá no início e sobe ela até o cemitério israelita que você vai ver o que eu estou ilustrando. É oscilações o tempo inteiro. Mas, quantos acidentes acontecem nessa avenida? Quase nenhum. Sabe por quê? As pessoas estão andando mais devagar. Ninguém anda correndo ali porque tem medo de que algo aconteça com o carro. É a dificuldade do caminho. Quando você está passando por um caminho que ele é mais sinuoso, você tem a atenção redobrada. Há 2 domingos atrás, eu estava aqui no culto pela manhã, e aí o meu tio paterno
irmão do meu pai, faleceu. E aí eu saí do culto aqui, fui lá embaixo, falei com o pastor, estou indo lá, porque é numa cidade próxima, 200 quilômetros daqui. E aí não vou ficar para o culto das 10. E fui. Peguei meu pai e nós fomos para lá. E ao voltar à noite, nós já voltamos bem tardinha da noite, a BR não estava sinalizada. E a BR era bem a estrada que vai para Tiradentes, bem sinuosa. E ali não tem como você correr. Ali não tem como você estar em alta velocidade. Por mais que você tenha pressa de chegar, você alivia o pé do acelerador. Por que na nossa vida espiritual, emocional, no nosso contexto de vida, nós queremos acelerar as coisas? Por que nós queremos antecipar as coisas? Por que nós não respiramos fundo e entendemos que tudo é um processo e que todo processo precisa ser vivido para chegar no propósito? Por que nós queremos antecipar as coisas? O caminho difícil, ele vai fazer você refletir mais. O caminho difícil, ele vai fazer você tomar a escolha que vai ser a escolha mais difícil da sua vida. É escolher esperar, é escolher ter calma, paciência, é escolher você chegar depois, aparentemente. Porque é aquela pessoa que está no trânsito e ela quer correr para chegar mais rápido. E eu amo aquelas frases de para-choque, aqueles adesivos. Quer chegar mais cedo? Quer chegar rápido? Sai mais cedo. Eu amo quando eu paro atrás de um carro desse, porque isso me para. Às vezes nós estamos meio, eu estou atrasado, eu preciso chegar, eu preciso fazer isso, eu tenho que chegar lá na empresa, eu tenho que chegar. Aí para atrás de um carro. Quer ir mais rápido? Sai mais cedo. As frasezinhas. E esse caminho é um caminho que a pessoa que escolhe, automaticamente ela vai ser gerada dentro dela o Espírito Santo de Deus. E ela vai desenvolver discernimento espiritual. E o discernimento espiritual é algo fundamental para a minha vida e para a sua vida. Para nós sermos pessoas que não maquinam o mal, que não andam pelo caminho mal. Já teve várias situações na minha vida que eu fui preservado pelo discernimento espiritual. Não coma isso. Opa, como assim? Não coma isso. Aquele sanduíche apetitoso. E eu não comi. Não faça isso. E eu não fiz. E quando eu fui ver, aconteceu algo muito grave. Não saia nesse horário. Espírito Santo de Deus, eu vou chegar atrasado. Espera um pouquinho. É uma situação que acontece. E aí quando você vê lá na frente tem um acidente. Discernimento espiritual para você discernir e reconhecer a verdade e seguir os princípios de Deus. Discernimento espiritual é para isso. Para você seguir e reconhecer a verdade e seguir os princípios de Deus. O ser humano que não segue princípios e valores, ele está suscetível a não escolher esse caminho. O ser humano que não escolhe viver por princípios e valores, ele está suscetível a não escolher esse caminho. Por isso, sinal de alerta. Mais uma característica de quem escolhe esse caminho: compromisso com a verdade. Está faltando isso nos dias atuais. São pessoas que te falam uma coisa aqui, daí a 10 minutos ela está falando outra para outra pessoa, e ela não firma compromisso. Nós fizemos a oração aqui com os padrinhos intercessores, estamos aqui firmando um compromisso de sermos seu intercessor. Firmar compromisso com a verdade é você declarar para o inferno que você não é filho daquele que reina lá naquele lugar. Porque o pai da mentira é o diabo, é Satanás. O nosso Deus é o pai da verdade. E aqueles que querem viver o caminho que leva ao trono da graça de Deus têm que ser e têm que ter compromisso com a verdade. Uma vida de integridade, de retidão, independente das pressões externas. Nós somos bombardeados a todo momento.
Nós recebemos pressões a todo momento. Ah, você não vai fazer isso não? Só um golezinho. Por que você não toma só um pouquinho, só para provar? Só para você se sentir social, no mesmo ambiente. Você pode estar no meio de pessoas ímpias e não se compactuar com aquilo que elas estão fazendo. Mas não ceder às pressões. Estar ali como testemunho para que vidas possam chegar ao trono da graça de Deus. Nós vamos pregar o Evangelho no meio dessas pessoas. Mas para estar no meio dessas pessoas, nós já temos que estar com essas características anteriores e já estar bem aliançado e firmado neste caminho, que é o caminho estreito, que é a porta estreita. Quando você está bem aliançado com Deus, quando você está firme espiritualmente, você tem a tendência de não ceder às pressões, nem às paixões mundanas. Nem às paixões mundanas. Mais uma característica de uma pessoa que escolhe esse caminho: fidelidade a Deus. Eu e você tornamos fiéis ao Senhor. E quando você se torna fiel a Deus, é impossível você fazer algo que transgrida a palavra dEle, que transgrida a imagem dEle. A fidelidade a Deus cabe a mim e a você sermos fiéis a Ele, porque Ele foi fiel a mim e a você. Quando Jesus, Ele veio em terra, Ele veio como homem, mas Ele era 100% homem e 100% Deus. E Ele veio para mostrar para mim e para você que é possível passar por essa vida com Deus. É possível passar pelas adversidades dessa vida com Deus. E por Ele ter sido fiel a Deus, hoje nós vemos a cruz vazia. Hoje nós vemos o maior símbolo do cristianismo, que é a cruz vazia, porque Ele não está lá. Ele não está lá. Ontem eu estava na casa do meu pai, e é onde eu passei a minha infância. E lá tem uma religiosidade muito grande em volta deste ambiente. E eu passei num certo local e tinha uma cruz de madeira. E eu passei e olhei, eu vi a cruz vazia. E eu estava com a Laura, e a Laura falou: papai, o que é esse lugar? Eu fui explicar para ela, era uma igreja. Era uma igreja católica. E eu passei olhando e eu vi a cruz vazia de madeira. E ela me chamou a atenção e eu voltei. Porque eu falei assim: a cruz vazia? Aí eu olhei, não estava vazia. Mas eu enxerguei a cruz vazia. Porque a cruz está vazia. A cruz está vazia. Você enxerga aquilo que você quer enxergar espiritualmente. Quando você tem comunhão com Deus, você vai enxergar o reino de Deus em todas as coisas. Eu consegui enxergar a cruz vazia, porque ela está vazia. Para mim ela está vazia, ela está vazia. A fidelidade a Deus te faz você, quando tiver alguma situação, você pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer. A fidelidade a Deus te faz ser firme. A fidelidade a Deus faz com que você permaneça casado. A fidelidade a Deus faz com que você ame os seus filhos. A fidelidade a Deus faz com que você ame o seu cônjuge. A fidelidade a Deus faz com que você ame mais a Deus do que as outras coisas. A fidelidade a Deus faz com que eu e você busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque existe uma promessa, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A fidelidade a Deus faz com que você não fique ansioso pelas coisas desta vida. A fidelidade a Deus faz com que eu e você não busquemos as coisas terrenas mais do que as coisas de Deus. A fidelidade a Deus faz com que nós tenhamos foco. É a última característica. Porque quando você tem foco, você sabe para onde você vai. Eu costumo falar para os meus pacientes: tenha foco na sua vida. Está desalinhado? Está desalinhado? Alinhe a sua vida
Porque não tem coisa pior do que você estar andando de carro e o carro está assim, né? E você forçando para ele voltar, né? Leva o carro para alinhar. Senão você vai ter problemas sérios com pneu, bucha e por aí vai. A nossa vida é da mesma forma. Se nós não alinharmos a nossa vida no propósito que é o Senhor Jesus, nós não vamos alcançar a promessa dele para a nossa vida. E a promessa dele é que nós tenhamos foco na vida eterna. Eu e você precisamos ter a ciência e o entendimento de que o foco na vida eterna vai fazer com que você continue caminhando pelo caminho estreito. Porque as dificuldades dessa vida, elas vão ser tão pequenas, mediante ao seu propósito, que você vai entender em todo momento que tudo aquilo que está acontecendo e acometendo na sua vida é propósito de Deus. É para que você cresça. É para que você saiba que esse processo vai passar. A situação dessa vida vai passar. A minha vovó, quando ela estava em vida, era uma pessoa tão simples, mas ela me apresentou Jesus da maneira simples. Ela me apresentou Jesus de uma forma vivida. Aonde ela chegava, ela, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Tá tudo bem? Não, não tá não, mas vai ficar, em nome de Jesus. E ela passando por lutas grandiosas na vida. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção na vida dela é que ela sempre teve um foco na vida eterna. Nós vamos um dia morar na glória com o Senhor. E ela cantava pela casa. Ela estava arrumando a casa. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Tempo inteiro. Sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo era minha avó. E ela pegava a gente para orar. Eu, menino, não queria não. Mas ela pegava a gente para orar. Ajoelha aí, menino. Vamos orar. Vó, tô com sono. Vamos orar. Era eu e meu primo. Está lá nos Estados Unidos, o Hugo. E era nós dois. Ficávamos lá ajoelhados. Aí ela, vamos orar. Ô vó, como é que ora? Vamos orar junto. Repita comigo. Senhor Jesus. E aí a gente orando. E aquilo ia entrando no nosso coração. E aí na hora que a gente estava lá nas brincadeiras, aí um estranhava o outro, começava a rusgar, ela, vocês oraram. Pode parar, vocês oraram. E aí a gente parava. Querida vovó, que ensinou a gente a ter vida eterna com Deus. E na nossa vida nós precisamos buscar isso. Precisamos buscar estar por esse caminho. Porque existem promessas do Senhor para quem anda por esse caminho. Assim como existem condenações para quem escolhe o caminho mais largo, o caminho da facilidade, o caminho que conduz à perdição, o caminho que conduz a uma vida devassa. Como existem consequências, existem promessas para quem segue o caminho de Deus. E são elas. Vida eterna é a primeira. Comunhão com Deus. Como as consequências de quem escolhe o caminho errado. Há a separação de Deus para quem escolhe o caminho certo. A comunhão com Deus. E Deus tem prazer em ter comunhão com seus filhos. É como nós nos achegarmos a Ele, e Ele trazer para nós, e nos servir. Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos, e Ele só vai fazer isso através da comunhão, é através do dia a dia, não é só no domingo, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de manhã, de tarde, de noite. É você parar durante o seu dia e falar assim: Deus, eu estou aqui com o Senhor. É você chamar a presença de Deus em todo momento. É você levar a presença de Deus.
Mais uma promessa que nós temos: paz interior. Sabe a coisa mais gostosa que existe na vida? É você deitar a cabeça no travesseiro e lembrar do Salmo: em paz me deito e logo pego no sono, porque o meu Senhor me assiste. Não tem coisa melhor do que isso, queridos. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem riqueza no mundo que pague isso. Que é você deitar a cabeça no travesseiro e saber que o Senhor está te assistindo. Ele está lá em cima de você assim, ó. Esse é meu filho amado. É minha filha amada. Que viveu o dia dela procurando me agradar. Que viveu o dia dela procurando fazer algo para me agradar. Que pai que não gosta disso? Que pai que não tem prazer de chegar para o seu filho? O filho não sendo fiel, ele já permanece fiel. Aquele filho que dá problema, a mãe chega, cuida, tal. E aquele filho que se aproxima, a mãe tem mais prazer ainda de cuidar. Assim é o Senhor. Paz interior. As pessoas estão buscando paz aonde não tem paz. As pessoas estão buscando paz naquilo que não dá paz. Mas nós temos, seguindo este caminho, a paz interior. Realização espiritual. É você saber a quem você serve. E aí o inimigo tenta de todas as formas te atingir, mas ele não consegue, porque você está bem espiritualmente. Você sabe a quem você serve. E o Espírito Santo de Deus está com você. E aí o mal chega, eu te repreendo em o nome de Jesus. Autoridade para você expelir demônios. Autoridade para você dizer: olha, coxo levanta, em nome de Jesus. Autoridade espiritual. Isso é uma promessa para quem está no caminho certo, no caminho estreito. E além de tudo isso, nós temos a primeira que eu disse, que é a maior bênção da vida do ser humano pode alcançar, que é a promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna é algo que nós podemos fazer e atrair para a nossa vida a partir do momento que nós temos a certeza da nossa salvação. A certeza da nossa salvação é algo que precisa estar latente na sua mente. Porque quando você serve a Deus de todo o seu coração e você o chama: Senhor, eu reconheço você. Eu reconheço Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu andava por caminhos tortos, por caminhos largos. Mas hoje eu estou endireitando a minha vida e quero seguir o caminho do Senhor. Ali, Deus vai ministrar sobre a sua vida e sobre a minha vida a paz interior. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Como pode estar tudo um caos e você estar ali, tranquilo e em paz com Deus? A nossa vida precisa disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender que a nossa vida sem o Senhor, ela pode ser somente uma vida vivida. Uma vida vivida. Tem alguma coisa de errado? Você viver a vida, deixando a vida te levar? E a vida vai levar você. Mas quando você escolher, quando nós escolhermos viver o caminho de Deus, é o Senhor Jesus que vai nos levar. Ele é quem vai conduzir a nossa vida. Ele é que vai tomar a nossa mão direita pela destra dele e vai nos conduzir para o caminho que vai nos levar à vida eterna. Se você reconhecer Jesus em todas as áreas da sua vida, Ele vai tomar a direção de todas elas. E Ele tomando a direção de todas elas, é você ser guiado por Ele. Ser guiado por Ele significa você renunciar à sua própria vida, renunciar aos seus próprios desejos, renunciar às suas próprias vontades, para viver o propósito da vida eterna. Eu e você temos a oportunidade
deixarmos a nossa condução nas mãos do Senhor. Hoje, a tecnologia está muito avançada. Existem carros semi-autônomos, que você está andando na estrada e você dá um mecanismo para ele, e ele vai fazendo as curvas, e ele vai centralizando o carro na faixa, e você pode até tirar a mão do volante. Mas em um dado momento, o computador de bordo vai mandar uma mensagem falando: coloque as mãos sobre o volante. Porque ele tem que saber que tem um ser humano ali para conduzir aquele carro. Na nossa vida com Deus é diferente. Você pode soltar os seus braços e entregar nas mãos dele, porque ele vai direcionar a sua vida em todo momento. E não vai ter curva acentuada que ele não consiga fazer. Deus, ele tem prazer em fazer isso com a minha vida e com a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus.